Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready for another English live training? I am, my friends. Olha só, guys, hoje tem uma live bem da hora com o verbo joke e com coringa do inglês. Esse coringa do inglês é o que, guys? To e to. Todos sentidos diferentes do to, ok? É como se fosse um coringa. Não se preocupa, não vai ter spoiler do novo filme Coringa aí não, mas aí a gente vai falar assim do joking, do verbo to joke e do joker, ok? Hey Eliane, hey Mr. Yarley, how are you guys? Galera, já vai compartilhando aí, deixa o seu like, me segue lá no Instagram, Mr.Taniguchi, no YouTube também, que a gente vai treinar o nosso inglês. É importante a gente ter consistência quando a gente treina inglês, guys. Então, se você sair dessa live aqui sabendo o uso de cada um desses tos, aqui ó, tá vendo? O primeiro uso, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Todos, a pronúncia, guys, é idêntica, to. Hey Norma, how are you? A pronúncia é igualzinha do to, que é o número 5 aqui, ó, to. E esse to é igual, esse to também é tudo igual, a pronúncia é idêntica, mas o uso e o contexto é diferente. Se você conseguir entender, guys, essas 5 frases, como esse to e esse joke e joker, você já é um ótimo treino para hoje, você tá ficando mais forte no inglês. Alright? Let's go! Guys, então a primeira aqui, ó. Primeira frase, I like to joke. A tradução dessa frase, guys, alguém sabe aí? Pode ser eu gosto de brincar. Brincar em qual sentido? No sentido de contar piada, de brincar, de ser um palhaço, assim, no sentido de ser brincalhão, de ficar brincando. Não é brincar que nem criança, que nem play. I like to play. O play seria brincar mais que nem criança. De brincar com brinquedo. Esse I like to joke é brincar no sentido de ficar tirando sarro, fazer piada, ok? Esse é o primeiro sentido da palavra, o to joke, que é um verbo, alright? Esse número 1, o número 1 do joke aqui, ó, é o verbo. E esse número 1 aqui, ó, do to, é para colocar o verbo no infinitivo. Tá vendo? Brincar, esse are, guys, é um infinitivo. Que nem, ó, jogar ou falar, to speak, beber, ok? Dormir. Sempre quando tiver um are, ou ir no final, é um infinitivo. Exatamente. É o primeiro caso do to. Boa, Norma. É o primeiro caso do to aqui, o número 1. Esse to é o infinitivo. Não é o mesmo desse to aqui, ó. Esse to aqui, esse 3, aqui, ó, já não é o mesmo to. Esse to eu preciso para colocar a palavra joke no infinitivo. Zoar. Muito bem, Yarley. Eu gosto de zoar. Zoar é uma boa tradução para o joke. Ok? Agora no número 2, a segunda frase aqui, ó. You told me that joke 2 times. You told me that joke 2 times. Você me contou aquela piada 2 vezes. Ou essa piada 2 vezes. Então, ó. You told me, você me contou that joke, essa piada. Agora, esse 2, esse joke aqui, guys, nessa construção dessa frase, o número 2 aqui, esse joke aqui já é diferente desse joke. Não tá mais no infinitivo. Esse joke tá trabalhando como substantivo. Você me contou essa piada e esse to, guys, a pronúncia é igual, só que é o numeral 2. Você me contou essa piada 2 vezes. You told me this joke 2 times. Ok? Até aí tudo bem, né, guys? Então, você entende melhor o verbo to joke pelo substantivo. Joke, se eu falo só joke, é piada. I like this joke, ok? Joke, piada. To, número 2, TWO é to. Só que lembrando, a pronúncia é igual. O segundo caso do to é o numeral 2 mesmo, e o segundo caso do joke é o substantivo. Aqui é o verbo no infinitivo, e esse to é para colocar o verbo no infinitivo. Ok, agora, guys. I was joking when I said I'm going to China.
esse joking, I was, é o passado do verbo to be. Eu estava. I was joking, eu estava brincando. Ou eu estava zoando, que nem o Yarly falou. Pode ser também. O joke é tipo contando uma... Não é necessariamente uma piada. Ele pode ser usado como substantivo é piada. Mas quando você usa um verbo, não necessariamente você está contando uma piada. Você pode estar zoando ou falando uma mentira, brincando assim. Então, você estava brincando ou zoando quando eu disse, when I said, I'm going to China. Esse to, guys, é a preposição de movimento. Quando eu disse, eu estou indo à China ou para a China. Esse to é o to de movimento. Ok? Olha só, guys. Não sei se vocês repararam. Eu fiz a tradução do disse de duas maneiras diferentes. O told, you told e I said, disse. Ok? Olha só. Told me disse e I said, eu disse. Qual que é a diferença do said e do told? Se eu falo ela me disse, guys, é um erro muito comum das pessoas falarem she said me, porque traduz no pé da letra. She said me. Ela me disse. She said me. Só que, guys, se você fala she said me, você tá falando assim que ela pegou e fez assim. Me. Guys, o say, o verbo dizer, no inglês ele é usado para quando você quer falar alguma coisa no pé da letra, quando você quer falar exatamente o que a pessoa disse. Hey Maria, how are you? Então, quando você fala assim, ó, ela me disse, e você fala she said me, depois do verbo said, é exatamente o que a pessoa disse. Então, eu coloquei aqui, eu abri aspas e coloquei aqui, ó, em primeira pessoa, I'm going to China. Eu vou para a China. Então ela disse me, exatamente, Yarly. Então, a diferença que você fala told, você me contou essa piada duas vezes, na verdade. O verbo told é me contou. Então, no inglês, a gente não pode traduzir no pé da letra. No português, a gente usa assim, fulano de tal me disse isso, isso, isso. Só que a gente não fala exatamente o que o fulano de tal falou. No inglês, quando você fala disse, você tem que usar exatamente o que a pessoa disse. Ok? Então, said, geralmente você vai abrir as aspas e vai falar exatamente o que está acontecendo. Só que agora, quando você está refraseando, quando você está falando nas suas próprias palavras, você vai usar o told. Ok? Mas isso é outra matéria, guys. Vamos voltar aqui nos usos do to. Primeiro aqui, ó, infinitivo. Esse to é para colocar o joke, o verbo joke no infinitivo, zoar, ok? Ou brincar. I like to joke, eu gosto de zoar. O primeiro to coloco no infinitivo, to joke. Segundo joke é o substantivo, é uma coisa. You told me that joke. Você me contou essa piada two times. O segundo to é o numeral 2 mesmo, duas vezes. I was joking. Ok? Esse é o gerúndio, é o verbo continuamente, é o presente contínuo, ou passado nesse caso. I was joking when I said. Quando eu disse, aí exatamente o que eu disse, ó, tá vendo? E essa frase aqui tá no presente. I'm going to China. Então eu falei assim, eu estava zoando quando eu disse, eu vou para a China. Tá vendo que eu falei exatamente o que eu disse quando eu estava brincando, porque esse é o uso do said. Regra de citação tem no português também, mas acabamos nos ignorando. Yeah, Mr. Yarly. Então a gente acaba usando o told no inglês, não ignora, funciona certinho lá. Então, ó, o quarto caso do joke é quando a gente coloca o R na palavra, ou esse O guys, é o autor do fato. Ok? Hey, Mr. Manuel, how are you? Manuel, a gente tá vendo o coringa do inglês. O coringa do inglês é esse to, que tem todos esses casos aqui, ó. A gente tá no 4 aqui, ó. Joke é piada. Ou o verbo é zoar. O autor do fato
de zoar, na verdade, guys, Joker não é coringa. Joker é zoador ou brincalhão, brincador. Porque, ó, to play não é jogar. To play, jogar. Player, jogador. To sing não é cantar. Singer, com ER no final, cantor. Então, singer, cantor. Player, jogador. Dance, to dance, é dançar. Dancer, dançarino, quem dança, dancer, ok? To drive, dirigir. Driver, motorista, ok? Dirigidor, alright? Então, olha só, guys. To joke é zoar. Então, Joker é o zoeiro, é quem zoa. Mas aí a gente acaba traduzindo como coringa. Mas você pode pegar qualquer verbo e coloca esse vira o autor do fato. Por isso que tem esse R no final. Mas a gente tem uma palavra própria para isso no português, que é o coringa. E a gente acaba traduzindo como isso. Ok, esse to aqui, o to número 4, que é diferente do to número 5. Pode ter a mesma escrita e a mesma... o mesmo som, guys, a mesma pronúncia, só que não é o mesmo to. Esse to é o demais, é o demasiado, é o excesso, usado para um adjetivo. Então, ó, the Joker is too crazy. Eu poderia falar só crazy. O Joker é louco, doido. Agora, se eu falo the Joker is too crazy, o Joker é louco demais. As pessoas confundem esse too, guys, direto, que eu vejo isso, com muito. Mas não é very. Very crazy é muito louco. Agora, too crazy é o excesso, é o demasiado, é a mais, ok? Então, too much é muito a mais, é demasiado de muito. Too fast não é muito rápido, é rápido demais. Muito rápido é very fast, ok? Hey Angela, how are you? Estava assistindo o jogo do Flamengo? Alright, no problem. Como é que tá o jogo do Flamengo? Faz tempo que eu não acompanho, eu nem sei que campeonato que é, o Brasileirão. Hey Mr. Sam, how are you? Intensificar algo ruim. Yarly, não necessariamente é alguma coisa ruim. Pode ser demasiadamente bom. You're too beautiful. You're too smart. Você é inteligente demais. Geralmente pessoa que fala ser inteligente demais, ser linda demais, pode ser que tá com recalque, alguma coisa assim, mas não necessariamente é para coisa ruim, Yarly, ok? O to, ele é usado com o adjetivo, esse to número 4, que é diferente do to número 5. É usado com o adjetivo e ele intensifica num sentido de demasiado. Não é para confundir com very, guys. O very é muito, ok? E o to é demais. Ele é louco demais, não é muito louco, ok? Alright, agora, número 5. Harley Quinn is crazy too. Esse too, guys, é do Me Too. Venceu, claro, 3-1. Olha só, Harley Quinn is crazy too. A Harley Quinn é louca também, é doida também. Esse too é do Me Too, de também, de concordando com a mesma coisa. As pessoas têm dúvidas, guys, do to, a diferença do to e do also. To é também, also é também. To, geralmente eu tô falando também para a mesma coisa. E o also eu tô adicionando. Por exemplo, I like English. Aí você fala, teacher, I like English too, ok? I like English too. Eu gosto de inglês. Aí você fala, I like English too. Você tá gostando da mesma coisa, tá vendo? Você tá também a mesma coisa. Agora eu falo, I speak English and I also speak French. E eu também falo francês. Also, você tá somando alguma coisa. Você fala, I want to eat pasta and I also want to eat a steak. Quero comer pra caramba. Eu quero comer massa, quero comer macarrão, pasta. And I also want to eat steak. Também quero comer carne. Also, você tá somando. Se eu falo I want to eat pasta, aí você fala I want to eat pasta
Also, não. I wanna eat pasta too. Porque você quer comer pasta também. To é também a mesma coisa. Also é também somando outra coisa. Ok? Então eu tô falando Harley Quinn is crazy too. Esse too é também porque é também crazy. Igual o Joker. Venceu meu galo, ô fase. Alright. Ok, guys. Então, entenderam aí? Todo mundo tá claro? Todos os números aqui, ó. Se alguém tem dúvida, fala agora. Aproveita que tá live. Mas também, guys, vocês sabem que sempre quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar no YouTube, assistir o replay no YouTube, no canal Inglês Forte. E eu respondo vocês a hora que for, guys. Comentam lá que eu vou te responder. Alright? Mas aproveita agora que tá ao vivo, my friends. Qual que não tá claro para você? Qual o uso do to, o número 1, 2, 3, 4, 5, ou do joke, joking, joker, não tá claro para você? Thank you, Norma. Tá tudo claro para vocês aqui, guys? O autor do fato do verbo, joking, everything's okay? Aproveita que tá live, my friends. E lembrando do told, que é quando você contou alguma coisa, né? Que você falou, ela me disse, mas você está falando o que ela disse nas suas palavras. E o said é disse exatamente o que a pessoa disse, ok? Edival, excelentes explicações, tudo muito bem exposto. Thank you, sir. Guys, não esqueça de compartilhar as lives, alright? Se vocês gostam das lives, compartilha, ajuda eu a continuar aqui. Me dá motivação para sempre estar postando conteúdo aqui para vocês. Manda muito bem. Thank you so much, Fê. Alright, guys. Eu acho que todo mundo entendeu, não estão com dúvidas aí. Qualquer coisa, guys, se tiverem dúvidas, sabem, só entrar lá e comentar, mandar mensagem para mim no Instagram, no YouTube, qualquer lugar. Guys, é isso aí. Peace. Love you so much.